A paz do Senhor, uma ótima noite para você que está presente nesse culto. Nós aqui na igreja e você aí na sua casa. Eu não sei em que lugar você se encontra, pois ontem na live nós tínhamos irmãos do Acre nos assistindo. Outra live aí, alguns dias atrás, tinha gente da Baixada Santista, no estado de São Paulo. Então não sei onde você se encontra, mas eu sei que Deus está presente aí na sua vida. Eu sei que Deus se faz presente aí na sua casa. Mas eu quero que Deus fale ao seu coração, mais uma vez, a respeito desse tema tão importante que é a vinda do Senhor. O Evangelho, ele se desenvolveu de certa forma, e vários ramos foram criados dentro do Evangelho, mas existe um tema que jamais deve ser deixado de se anunciar aos cristãos, que é exatamente o tempo da segunda vinda do Senhor. Não sei se você consegue ler na minha camisa. Você consegue focar aí na minha camisa? Dá para ler aí? Foi por amor. Foi por amor que o Senhor Jesus Cristo veio a primeira vez. Foi por amor que o Senhor Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério sobre a face da terra. Curto ministério, mas tão marcante para a história da raça humana, ao ponto de dividir as épocas em antes de Cristo e depois de Cristo. Foi por amor que o Senhor Jesus Cristo subiu na cruz do Calvário. Sim, porque Ele permitiu. Ele subiu ali por livre e espontânea vontade. Foi por amor que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Foi por amor que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. E vai ser por amor que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, para se encontrar com a noiva, para buscar a sua igreja, para nos arrebatar, porque vai acontecer comigo e com você, vai acontecer com você também. Então eu convido vocês todos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 24. E se você, repito, não assistiu o culto de domingo, não teve a oportunidade de acompanhar as lives dessa semana, Deus, Ele quer te informar, Deus, Ele quer te anunciar, te avisar, que algo muito importante, extraordinário, essa é a palavra, está próximo de acontecer. Mateus 24, versículo 3. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Vamos orar ao Senhor. Todos nós que estamos aqui, vamos baixar nossas cabeças. Vocês que estão aí em suas casas, baixem suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, continua nos falando, Pai, a respeito desse tema tão importante,
que é a vinda, segunda vinda do teu Filho Jesus Cristo. Deus, que o corre dos nossos dias, mesmo em meio à pandemia, que o corre dos nossos dias não nos deixe esquecer que o tempo está se abreviando, o tempo está passando, e a promessa feita pelo teu próprio Filho Senhor Jesus Cristo, Deus, irá se cumprir. Deus vem nos abençoar com temor e tremor, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, ó Pai. Amém. Então nós vimos aqui uma situação em que os discípulos conversavam com o nosso Senhor, o nosso Mestre, pois nós também somos discípulos dele, conversavam com o Senhor Jesus Cristo, e a proximidade que tinha, a intimidade que tinham, a amizade que tinham, pois o Senhor Jesus Cristo chegou a declarar que os discípulos já não eram mais apenas seus servos, mas seus amigos. Eles pedem algo ao Senhor Jesus Cristo. Eles pedem algo que parecia ser simples ser respondido pelo Senhor Jesus. Eles pedem que o Senhor Jesus os diga quando é que iria acontecer e que sinal, no singular, um sinal, haveria para que todos soubessem que o tempo havia se cumprido. Como eu falei nas lives, eu quero falar a você essa noite. A respeito do tempo, o Senhor Jesus Cristo não foi capaz de responder. Puxa vida, mas o Senhor Jesus Cristo não foi capaz de responder uma pergunta dos discípulos? Sim, não foi capaz de responder. E você vai dizer assim: por que que ele não foi capaz? Simples, Jefferson, porque ele não sabia. Porque todos nós sabemos que nem os anjos do céu sabem, nem o Senhor Jesus Cristo sabe o dia, a semana, o mês, o ano, a década, o século em que o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Então, como é que o Senhor Jesus Cristo ia responder uma coisa que não era do seu conhecimento? Nós sabemos que enganação não é algo inerente ao Senhor Jesus Cristo. Então jamais o Senhor Jesus Cristo iria responder algo simplesmente para dar uma de, como nós dizemos aqui no Nordeste, uma de sabido para os discípulos. Então, quando os discípulos pedem, dize-nos quando é fator tempo, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. É claro que o Senhor Jesus Cristo não poderia responder quando seria, porque esta informação só quem tem é Deus. Eu tenho recebido muitas perguntas. Ainda hoje alguém me perguntou: pastor, o senhor sabe quando é que as igrejas vão reabrir? Como é que eu vou responder? Eu não sei. E eu costumo dizer, como resposta, que como nós somos sujeitos às autoridades civis, políticas constituídas e judiciárias, nós só vamos reabrir a igreja quando um decreto for colocado. Então eu não sei, eu não tenho essa informação, como o Senhor Jesus Cristo não sabia quando ele viria, porque essa informação só quem tem é Deus. E eu repito, alguns líderes religiosos, ao passar dos tempos,
incorreram em heresia quando chegaram a determinar o ano em que o Senhor Jesus Cristo iria voltar. E ele não voltou. Mas a respeito de sinal, o Senhor Jesus Cristo tinha resposta. Que sinal será dado? Que sinal acontecerá para que o Senhor Jesus Cristo volte após este sinal? Na verdade, não era apenas um sinal, eram vários. E aí o Senhor Jesus, ele começa a responder aos discípulos. Bata assim na sua caixa torácica e diga: eu sou discípulo de Cristo. Eu sou discípula de Cristo. Se você está junto de outro, diga: nós somos discípulos de Cristo. Então, para quem é essa resposta? É para mim. É para você, é para você, é para você do cabelo branco, é para você, é para você, é para você essa resposta. Porque Jesus Cristo respondeu para os discípulos. E hoje nós fazemos parte, não daqueles 12 discípulos, mas fazemos parte de milhões de discípulos espalhados sobre a face da terra. E ele começa dizendo, primeiramente ele começa dizendo: acautelai-vos, versículo 4, para que ninguém vos engane. Então preste atenção. Você aí que está tirando foto, preste atenção, tenha cautela para que ninguém vos engane, para que ninguém te engane, dizendo: olha, Jesus Cristo vai voltar em tal dia. Olha, Francimar, pode ter certeza, Deus me revelou que Jesus Cristo vai voltar em tal mês, em tal ano. O próprio Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele pediu foi cautela. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Ninguém sabe quando eu virei, nem eu, nem os anjos, só o meu Pai. E aí ele começa a falar, não de um sinal, mas de vários sinais que aconteceriam a partir do momento em que ele estava dando aquela palavra. Repito, muitas vezes pregando o evangelho pleno da salvação, você, eu, nós escutamos as pessoas dizerem: desde que eu me entendo de gente que se fala essa conversa. Realmente, se você é gente, a partir de 2000 anos para cá, foi que surgiu essa conversa da vinda do Senhor Jesus Cristo, né, Délio? Antes ninguém tinha dito. Antes ninguém tinha aberto a própria boca, porque Jesus não tinha vindo. Agora, a partir desse instante, a conversa vai tomar rumo mundo afora. E chegou até nós. Quando ele diz, versículo 4, respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então olha aí o primeiro sinal. O primeiro sinal que antecede a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é muitos que surgiram de 2000 anos para cá, dizendo: eu sou o Cristo. Nós vimos o nome de 5 apenas, dos muitos. Gente que é contemporânea nossa. Por exemplo, você sabia que existe um brasileiro que se intitula Henrique Cristo, que diz: eu sou Jesus? Um catarinense. E já tem milhares de seguidores. Esse homem, a partir de 1982, começou a andar por aí, dizendo que era Jesus Cristo. Um brasileiro, olha só. Tem gente que diz que Deus é brasileiro, né?
Pelo menos esse falso Cristo é um brasileiro. Micael Travesser, um mexicano, um bigodão, disse também, em 1989, começou a dizer a Suero que era Jesus Cristo. Então já tem um Jesus Cristo brasileiro, já tem um mexicano. Em 1992 surgiu um russo, Sergei Torop, olha o nome do cara, dizendo: não, Cristo sou eu. Então já tem um brasileiro, um mexicano e um russo. 1992, Sergei Torop, Jefferson, começou a dizer: não, nem é o brasileiro, nem é o mexicano, viu, Délio? Sou eu. Em 1995 surgiu um japonês, Choco Sahara, olhinho puxado, dizendo: eu sou Jesus Cristo. Mais um falso Cristo. Já tem 4, Igor. E agora pertinho, em 2007, 13 anos apenas atrás, surgiu um inglês, David Chappell, que também se diz ser Jesus Cristo. Então só falei de 5, imagine de 2000 anos para cá. Eu fiz questão de trazer a informação desses 5, porque são gente, Francimax, surgiu aí, ó. Inclusive o brasileiro Henrique Cristo, você já viu na televisão. Primeiro sinal, muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Então vamos nos preparar, irmãos, porque os sinais já começaram a acontecer. Os sinais, repito, que antecedem a volta do nosso Senhor, já estão aí. Versículo 6: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Não, agora Jesus Cristo vai voltar. Olha só o que está acontecendo de notícias de guerras que estão iminentes a acontecer. Não se alarme, não fique alarmado. É apenas mais um sinal. Ei, mas os discípulos pediram: Senhor, nos diz quando e que sinal? Já tem 2. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Versículo 6: tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Se alguém diz para você: olha, isso aconteceu, mas não se preocupe, não é o fim, ele está passando 2 informações para você. Ele está passando, talvez você não compreenda, mas a principal informação é que ainda não acabou, mas está acontecendo para chegar ao acabar, ao fim. Não se preocupe, isto ainda não é o fim. Está acontecendo, não vai acabar agora, mas o fim vai chegar. Rumores de guerras, mais um sinal que antecede a vinda do Senhor. Hoje, pelo menos 10 países estão em conflitos. Olha, e você pensa que guerras civis dentro das próprias nações, vamos dizer, explode uma guerra civil dentro do Brasil, em nome de Jesus está repreendido. É rumor de guerra. É guerra, mesmo que dentro de um próprio território. Então acontece guerras territorialmente e extraterritorialmente. Nação contra nação, que é mais um sinal. Síria, Afeganistão, Iraque, Nigéria, México, Iêmen, Paquistão, Ucrânia, Somália, Sudão do Sul. Rumores de guerras. Segundo sinal que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, que antecederia a sua
vinda. Agora, meu irmão, nós que somos discípulos, nós que sabemos que o Senhor Jesus Cristo de fato vai voltar para se encontrar com a noiva, para arrebatar a sua igreja, o que nós estamos fazendo diante dos sinais aparentes? Nós estamos simplesmente levando tudo ou empurrando, como nós nordestinos muitas vezes dizemos, empurrando com a barriga? Ou será que nós estamos tendo o cuidado, a cautela de nos prepararmos? Porque os sinais antecedem, repito, a vinda do nosso Senhor e Salvador. Aí ele fala no versículo 7, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, mais um sinal, que está ligado ao segundo, rumores de guerras. E aí ele vai dizer, ainda no versículo 7, haverá fomes. Meus irmãos, hoje a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas espalhadas sobre a face da terra. Você já imaginou? O nosso país, Igor, tem pouco mais de 210 milhões. Multiplique isso aí quase por 4. De seres humanos. Talvez até mesmo cristãos perseguidos, padecendo fome. 820 milhões de pessoas. Isso dado de 2018 da ONU, viu? E não se engane. Não se engane que mesmo que os países cresçam economicamente, nunca faltará famintos. E não pense que o pastor é um profeta do caos. É porque eu me lembro, quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo, e os discípulos ficam indignados com ela, e dizem, mas que desperdício é esse? Olha, valioso não era só o alabastro, não era só o unguento, o nardo puro, valioso era o vaso também. Mas que desperdício é esse? Poderíamos ter vendido essa quantidade de perfume e ter dado aos pobres. Você lembra da resposta do Senhor Jesus Cristo aos discípulos? Olha, os pobres, vocês sempre os tereis. Então não vai acabar pobre sobre a face da terra. E faminto, até 2018 eram contabilizados 820 milhões de pessoas, mais ou menos, que passavam fome. Alguns que morriam de fome. Sabe o que é isso, meu irmão? Mais um sinal da vinda do Senhor. E no versículo 7 ainda ele diz, pestes. Pestes. Aí, de 2000 anos para cá, não vou nem dizer de 2000 anos, de um século para cá, 100 anos apenas, já tivemos sobre o planeta Terra, sobre a face da Terra, a peste bubônica, a peste negra, que dizimou entre 350 e 400 milhões de pessoas, 400 mil pessoas, milhões de pessoas. É muita gente morrendo de uma peste. Tivemos a varíola, a cólera. Só no Brasil a cólera matou mais de 40 mil. Só no Brasil a cólera matou mais de 40 mil pessoas. É uma peste. Tivemos a gripe espanhola, que matou entre 40 e 50 milhões de pessoas. Tivemos agora recentemente H1N1,
a gripe suína. Mais ou menos 18 mil pessoas morreram assim, ó, no nosso país. E agora a peste mais recente, a nova Covid-19, coronavírus, são pestes. E você aí brincando, com a sua vida espiritual, e nós brincando de igreja. Não, meu irmão, ninguém brinca de igreja não. Igreja é corpo de Cristo. Ninguém brinca de igreja não, meu irmão. Igreja são ramos da videira verdadeira. Igreja sou eu, igreja é você, igreja somos nós. Os discípulos pediram um sinal. Jesus Cristo já tinha dado no mínimo 5. Pestes, terremotos em vários lugares. Meus irmãos, em uma escala de 0 a 10, o planeta Terra já sacudiu em algumas regiões, numa escala de 0 a 10, 9,2. Na escala Richter. Milhões de pessoas já morreram. Eu vou dar só um exemplo para você de um terremoto que aconteceu na Indonésia em 2004, seguido de um tsunami. E o negócio foi tão forte que a tsunami atingiu 15 países, 15. E por ocasião daquela tsunami causada por um terremoto, onde o epicentro deu mais de 9,1, 220 mil pessoas morreram. Senhor, que sinal da sua vinda? Jesus Cristo disse: ei, meninos, sentem aí um pouquinho, que o negócio aqui, a conversa vai ser mais longa. Ei, você, não sai daqui não, viu? Isso não é para você ter medo não, meu abençoado. O pastor não está tentando implantar medo no seu coração. Ui, teologia do medo. Por causa dessa conversa de teologia do medo, aqui tem gente não recebendo mais os avisos de Deus. Não tem nada a ver com teologia do medo, abençoado. Aqui não tem mais menino, todos nós somos adultos. Eu espero que você amanhã, vai haver a live das crianças, Gigi? Eu espero que você amanhã, às 4 horas da tarde, 16 horas, entre no canal da igreja e coloque seu filho para assistir escola bíblica dominical. Mas hoje é palavra para adulto. Não tem nada a ver com teologia do medo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: olha, você quer um sinal? Espera aí, sente aí, viu? Vá procurando aí um lugar para você se sentar, que a conversa vai ser demorada. Não é só um sinal, são vários. E todos estão se cumprindo, gente. E aí ele, no versículo 8, ele diz: todas essas coisas, porém, são apenas o princípio das dores. Gerdilândia, você teve sua filha parto normal? Cesariana? Não posso fazer a pergunta para mais ninguém, ó. Ah, sentiu dores? Gerdilândia está dizendo aqui comigo, interagindo, né? Que mesmo que ela teve um parto cesárea, ela sentiu dores. Gerdilândia, aí a dor já começou assim. Ah! Não, né? Começou pequenininha, né? Como a pastora me disse, né? A experiência do parto de Gigi. Começou aquela dorzinha. A pastora ria. Eu vou ser mãe. Coisa maravilhosa. Coisa linda. Minha filha vai chegar bochechuda, que a gente já conhecia, né? Até nas... Como é que chama, gente?
Até nas ultrassonografias a gente já via os bochechão de Gigi. Coisa linda, daqui a pouco começou. Ai, agora está doendo um pouquinho mais. Ui, ai, e foi aumentando. Daqui a pouco a pastora estava pedindo arrego. Doutor Juarez, não tem como fazer uma cesárea não. Jesus disse que essas coisas é só o princípio das dores. Imagina aí, quando uma dorzinha de cabeça começa, ali afetar, e você, eu estou sentindo uma dorzinha de cabeça, e você vai dar uma massagenzinha, para ver se passa, e a coisa vai aumentando, daqui a pouco começa a doer os seus olhos, daqui a pouco vira uma enxaqueca, daqui a pouco você está sentindo náusea, corre para o hospital, ou então ora a Deus. Deus pode te curar ou usar o médico para te curar daquela grande dor de cabeça, mas começou pequenininha, com um princípio de dores. O versículo 8 ele diz: todas estas coisas irão acontecer, porém são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mais um sinal que antecede a vinda do Senhor: perseguição aos cristãos e morte dos cristãos. Somente João teve morte natural dos discípulos do Senhor, os demais foram mortos. Então começou naquele tempo, e não pense que apenas os irmãos da igreja primitiva eram perseguidos e mortos. Hoje, milhares de cristãos estão sendo perseguidos mundo afora, milhares de cristãos estão sendo mortos mundo afora, no século 21, no ano de 2020. Eu recebo, sempre na minha casa, uma revista de um ministério Portas Abertas. É um ministério a nível mundial, que prega o evangelho nas nações mais difíceis para o cristianismo. Irmãos, hoje sobre a face da terra, o Portas Abertas anuncia que mais de 250 milhões de cristãos vivem em regime de perseguição. Em 2018, a morte de cristãos teve um salto de 40%. 2018, 2 anos atrás. Hoje na China, igrejas evangélicas são explodidas, igrejas católicas são demolidas, cristãos são presos, são mortos, mas você não sabe disso. Por quê? Porque a China só tem uma televisão, uma emissora de televisão estatal, quem comanda é o Partido Comunista Chinês, e o povo da China só vê o que o Partido Comunista Chinês quer que ele veja. E tem mais. Está pensando que todo repórter chega na China e vai fazer reportagem na rua, como faz aqui no Brasil? Negativo. E tem mais, o povo não tem acesso. O povo é vigiado, até no que acessa. Nessa pandemia o governo aproveitou, o governo chinês, e instalou uma câmera dentro das residências, com a desculpa que era para vigiar a pessoa, se a pessoa estava participando de aglomeração, se a pessoa estava saindo. Então a China é só apenas um país que persegue e mata cristão nos dias de hoje. 250 milhões de irmãos em Cristo estão sendo perseguidos pela face da terra. Os discípulos tinham pedido um sinal. Era mais um sinal. Já era o 7º. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tem gente
que nem é preciso ser de uma outra nação, uma outra cultura, mas já odeia os cristãos, conterrâneos, do mesmo estado, da mesma região, do mesmo país. Eu não suporto o crente. É isso que diz. Eu não suporto essa história de crente. É a palavra se cumprindo. Serão odiados por causa do meu nome. E Jesus continua. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Nunca se viu um índice tão grande de traição como nos dias atuais. Perdeu-se totalmente a compostura. Marido e mulher traem-se, pai trai esposa e filhos, pai trai filhos, filhos traem pais, avós traem netos, netos traem avós, irmãos traem irmãos, amigos traem amigos, colegas de trabalho traem colegas de trabalho. Eu não estou falando de traição apenas no sentido conjugal, casal, marido e mulher. É mais um sinal. Trair-se-ão mutuamente e se odiarão. Meus amados, hoje se mata por brincadeira. Hoje é fácil alguém dizer: eu odeio fulano, eu odeio cicrano, eu odeio beltrano. O ódio está aflorado à flor da pele. Sinal da vinda do Senhor. E ele fala no versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, falsos pregadores da palavra de Deus. Olha, eu vou trazer aqui para você uma informação. No ano de 2005, 2006, para 2005 para 2006, eu fiz um curso no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, um curso de apologética, defesa da fé. Em apologética, o que é que se estuda, pastor? Defesa da fé cristã evangélica. Nós estudamos as falsas religiões, nós estudamos as seitas, e não pense que só existe seita satânica. Existe o que chamamos de seitas pseudo-cristãs. Você olha, parece que são cristãos, mas não é. E dentro das falsas religiões, das seitas, surgem as heresias. Naqueles anos, entre 2005 e 2006, eu estudei e aprendi que por ano surgem mais de 1000 falsas religiões no mundo. Por ano. Isso naqueles anos, viu? E a falsa religião tem um líder, que geralmente é um falso profeta. Eu estudei sobre religiões que surgiram da cabeça de pessoas que cresceram dentro de uma igreja cristã evangélica. E quando chegaram na sua fase da juventude, simplesmente viraram a cabeça e fundaram sua própria religião, sua própria teoria, extraindo da Bíblia algumas coisas, acrescentando, subtraindo, multiplicando, dividindo, que é a forma que se identifica uma falsa religião ou uma seita. Falsos profetas, muitos surgirão e enganarão a muitos.
Aí ele fala no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mais um sinal: multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor de muitos. Mas o que é iniquidade? Ação ou coisa contrária à moral, aos bons costumes e à religião. Nunca se viu a moral sendo tão combatida como nos dias de hoje. Iniquidade é uma ação produzida, promovida, realizada por um iníquo, por uma iníqua, ou iníquo masculino, a iníqua feminino. É uma pessoa, meu irmão, contrário ao que conduz à moral, aos bons costumes, ao que é justo. E nós temos visto pessoas iníquas, que são verdadeiros ídolos na nossa nação e nações afora, conduzindo muitos ao aceitar da iniquidade, ao multiplicar da iniquidade. Mais um sinal que antecede a vinda do Senhor. Eu acredito que nesse momento os discípulos já estavam, era assim, ó. Ainda vem mais, Jesus. A gente só pediu um. Aí vem mais um sinal. O último antes do fim. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo, no final do versículo 6, ele disse: tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer, vai acontecer muita coisa antes do fim, mas aí vai chegar o último sinal que antecede a vinda do Senhor antes do fim. E ufa, esse sinal finalmente é um sinal bom. Finalmente esse sinal é uma bênção. Finalmente esse sinal pode acontecer através de mim, através de você. Finalmente esse sinal, eu e você podemos ser instrumentos para que ele aconteça. Que sinal é esse, pastor? Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mas antes, no final do versículo 13, ele diz, depois de falar todos aqueles sinais, ele diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então os sinais estão aí, igreja do Senhor. Os sinais estão sendo vistos, entendidos até por quem não tem tanta intimidade com a Bíblia. Outro dia uma senhora me disse: pastor, eu só acho que isso é o fim dos tempos. Eu disse: está aí uma coisa que a senhora falou correta, não é o fim dos tempos, mas é o que precede o fim dos tempos. É mesmo, pastor? A Bíblia diz isso? Diz sim. A senhora sabe ler? Não, eu não sei o ler. A senhora não sabe ler? Não, eu não sei o ler. Pois se a senhora soubesse, a senhora ia ler em Mateus capítulo 24. Até pessoas que não sabem ler, que não têm contato com a Bíblia, já estão pensando: isso só pode ser o final dos tempos. E tem crente brincando. Ah, isso é conversa de pastor. Isso desde que Jesus Cristo andou sobre a face da terra, que pastor fala isso. Claro, abençoado, a partir daquela conversa com os discípulos, foi que o mundo se tornou sabedor disso aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse é o mais importante sinal. Por que eu, o pastor Nildinho, considero o mais importante sinal?
porque é o sinal que Deus permitirá, para que ninguém chegue ante a sua presença dizendo: eu não ouvi dizer que tinha um Salvador. Para mim é o sinal mais importante, porque é o sinal que Deus usará para que ninguém chegue ante a tua santa presença e diga: Deus, eu não ouvi essa história. E este evangelho do reino, reino com R maiúsculo, porque não está tratando de um reino qualquer, está tratando do evangelho do reino de Deus. Será pregado em todos os povos, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, disse o Senhor Jesus Cristo. Olha, meu irmão, eu falei isso ontem na live. Se você não estava na live, você vai aprender hoje. Segundo a ONU, existem 193 países sobre a face da terra. Mas existem mais países. É porque alguns ainda não foram reconhecidos como países. Por exemplo, Taiwan, no território chinês. A China não libera Taiwan para ser reconhecida como um país. Talvez você tenha assistido na televisão esses dias uma guerra dentro de Taiwan, uma guerra civil, entre as forças policiais que controlam o país e a população, porque a população quer liberdade. A população não quer viver como o povo chinês. A população quer ter liberdade para assistir a televisão que quiser, a emissora de televisão que quiser. Então, segundo a ONU, 193 países são reconhecidos. Desses 193 países, irmãos, olha aí o que Jesus Cristo disse: e esse evangelho do reino será pregado em todos os povos, para o testemunho em todas as nações. Desses 193 países, 60 países têm um número considerável de cristãos evangélicos. Nesses 60 países, o primeiro em número de pessoas que se dizem cristãs é os Estados Unidos. O nosso país, o Brasil, está em quarto colocado. Ah, pastor, então vai demorar muito Jesus Cristo voltar. Porque se tem reconhecidamente pela ONU, Organização das Nações Unidas, 193 países, e o evangelho só está em 60, ei, preste atenção. 60 países que tem uma quantidade de cristãos evangélicos por 1 milhão de habitantes. Tem países que não tem 1 milhão de habitantes. Por exemplo, eu dei o exemplo ontem e vou dar aqui de novo. O Vaticano, que está dentro do território da Itália, hoje só tem pouco mais de 1.000 habitantes. 1.000. Carnaúba dos Dantas tem 7.800 habitantes. O Vaticano só tem pouco mais de 1.000 habitantes. Tem uma outra cidade, Nauru, na Oceania, que tem pouco mais de 9.000 habitantes. Quer dizer, é quase do tamanho, um país quase do tamanho de Carnaúba dos Dantas, menor do que Acari, Randieres. Então, como essa estimativa é por 1 milhão de habitantes, um país desse, se tiver cristão, crente, não entra nem na estimativa. Mas aqui, pessoal, é importante nós entendermos algo. É importante nós usarmos interpretação e entendimento de texto. Isso é português, língua portuguesa, que você estuda para fazer o curso, que você estuda para fazer o vestibular, o Enem. Interpretação e entendimento de texto. Jesus Cristo não disse que todas as nações iriam se converter.
Jesus Cristo disse que o evangelho seria pregado em todas as nações. Ouvir o evangelho é uma coisa, se converter é outra. Interprete, entenda que Jesus Cristo falou no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Ele não disse que todo mundo, todas as nações ia converter-se ao evangelho. Até porque nós sabemos, né, o caminho largo que conduz à perdição, é mais gente que anda nele do que o caminho estreito que conduz à salvação. E isso vai ser até o fim. Até porque nós sabemos que na parábola do semeador, 4 tipos de coração que receberam a mesma palavra, somente um frutificou, quer dizer, 1/4, 25%. O evangelho está sendo pregado, meu irmão. Só o missionário R.R. Soares hoje, através da televisão, está em mais de 150 países. Só R.R. Soares. Estima-se, meu querido, que hoje, mais ou menos 60% da população do mundo já ouviu falar do evangelho. Hoje. Olha um dado interessante aqui. Nesse último século nós sabemos que a tecnologia ela deu um salto. Não é verdade? Nesse último século nós sabemos que a tecnologia ele deu um pulo. A tecnologia anda a passos largos. O que você adquire hoje e é última geração, daqui a 6 meses, né, Délio? Já está ultrapassado. Quando surgiu os rádios, aparelho de rádio, as informações para alcançar 50 milhões de pessoas demoravam 38 anos. Quando surgiu o rádio, Délio, para uma informação alcançar 50 milhões de pessoas, se passavam 38 anos, aquela informação sendo veiculada no rádio para alcançar 50 milhões de pessoas. Aí surgiu a televisão, mais tecnologia, começou a ser transmitido através de satélite as imagens, televisão preto e branco, caixão, né? Desse tamanho, quase do tamanho desse púlpito aqui. Aí depois veio a televisão colorida. E assim, até os dias de hoje, que tem televisão que está na parede, e você aperta lá num botão, ela adquire a cor da parede. Você entra, não vê nem a televisão na parede. Eu estava assistindo outro dia um tipo de televisão que já foi lançada, já está sendo vendida, se não me engano, que é como aí um chat. Você está assistindo o programa, Sueli, e conversando com um cara que está assistindo o mesmo programa lá na Espanha. Só não me pergunte o nome, que eu não me lembro. Mas quando surgiu a televisão, a mesma informação que para o rádio alcançar 50 milhões de pessoas, passava-se 38 anos, com a televisão caiu para 13, entre 13 e 15 anos. Se o rádio para alcançar 50 milhões de pessoas, era preciso 38 anos para aquelas pessoas, aquela quantitativo de pessoas ter aquela informação, com a televisão caiu entre 13 e 15 anos. Aí surgiu a internet, Igor. Aí criaram a internet. E lá atrás, quando criaram a internet, uma informação, Francimar, para alcançar 50 milhões de pessoas, que com o rádio passava 38 anos, com a televisão entre 13 e 15 anos, com a internet 50 milhões de pessoas, lá atrás, quando surgiu a internet,
50 milhões de pessoas serão alcançados pela informação em menos de 4 anos. A gente não consegue nem esses dados de hoje. A gente nem consegue, porque é tão rápido que eles não informam mais. 50 milhões de pessoas receber uma informação é questão de minutos. Minutos. Eu tenho mais de 1.800 amigos no meu Facebook. Quando eu botar uma informação lá, se eles acharem interessante, eu tenho 1.800, se cada um tiver mais 1.000 e tanto, se eles acharem interessante e mandar para os amigos todos, meu irmão, quem é bom de matemática, faça a conta. É fração de segundos. Irmãos, quase 4 bilhões de pessoas hoje no mundo já usam a internet. Talvez você não tenha internet na sua casa, como eu falei ontem na live, você pega a internet do seu vizinho. Mais da metade da população do planeta Terra já tem acesso à internet. Então, irmãos, o que Jesus Cristo disse aqui, no versículo 14, o último sinal que antecede a vinda dele, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vou repetir o que eu disse há alguns minutos atrás. Não é preciso todo mundo, toda a população mundial aceitar ao Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer é que todo mundo ouvirá do Senhor Jesus Cristo. Se converter é outra coisa. Tem gente que está assistindo esses cultos online fazem meses, porque isso começou em março, e ainda não aceitou Jesus Cristo. Mas está se cumprindo na vida dele, na vida dela, está se cumprindo esse sinal, Regivaldo. Está ouvindo o Evangelho, está tendo testemunho do Evangelho. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui. Que você possa entender algo muito simples de entender. Que você possa entender que já está passando da hora de todos nós nos prepararmos para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sinais estão aí. Os sinais estão acontecendo. Então virá o fim, quando toda a população do mundo tiver ouvido falar de Jesus Cristo, quando todas as nações do mundo tiverem recebido o testemunho do Evangelho do Reino, então virá o fim. Na live aqui do Casados para Sempre, nós recebemos vídeo do nosso pastor, querido pastor Firmino de Natal. Nós recebemos vídeo do pastor Martinho de João Pessoa. Nós recebemos vídeo de um casal muito querido meu, importante na minha vida, o irmão Carlos Quintães e a irmã Lígia Quintães. O irmão Carlos Quintães era tenente quando eu era soldado da aeronáutica e me presenteou um Novo Testamento. Esse vídeo nos foi enviado de Málaga, na Espanha. Amigo meu já me disse que está me assistindo em Portugal. Então a tecnologia está trabalhando, infelizmente, para derrubar muito cristão,
que já sabe que Jesus vai voltar, mas a tecnologia também está a serviço, felizmente, de muita gente que está recebendo a palavra da salvação. E quando todas as nações tiverem ouvido do Evangelho do Reino, final do versículo 14, o Senhor Jesus Cristo disse: então virá o fim. Então virá o fim.